Vou começar a apresentação falando um pouco da história e do processo da clonagem. A ideia da clonagem surgiu em 1938, quando o embriologista Hans Spemann sugeriu transferir o núcleo de uma célula adulta para um óvulo. Já em 1952, dois cientistas da Filadélfia clonaram um sapo a partir de células embrionárias. E em 1984, outro cientista da Universidade de Cambridge clonou uma ovelha a partir de células embrionárias jovens. Até esse ponto, vários animais já haviam sido clonados. No entanto, um caso específico chamou a atenção das pessoas: a ovelha Dolly. Ela foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta e isso ocorreu em 1996 na Escócia. Os cientistas pegaram o óvulo vazio de uma ovelha e fundiram ele com o núcleo da célula mamária de outra ovelha, em um processo extremamente complicado. Depois disso, eles inseriram o embrião em uma terceira ovelha, resultando na ovelha Dolly. Os cientistas só conseguiram acertar esse processo depois de 276 tentativas frustradas. A Dolly viveu por apenas 7 anos, o que é uma vida muito curta para uma ovelha, que geralmente vive por entre 10 a 12 anos. Ela foi abatida pois desenvolveu uma doença respiratória incurável que foi causada por um envelhecimento precoce. Isso ocorreu porque o DNA retirado da glândula mamária da ovelha já era de uma ovelha adulta e já estava com seus telômeros desgastados. Telômeros são as extremidades dos cromossomos que são muito repetitivos e não codificantes. Sua função é proteger o material genético. No entanto, conforme a célula vai se dividindo para se multiplicar, eles vão se desgastando, resultando em falhas como o câncer e na velhice. Os dois principais cientistas por trás do projeto foram Kate Campbell e Ian Wilmot, que faleceu ano passado vítima da doença de Parkinson. Atualmente, a Dolly foi empalhada e está em exposição no Museu Real da Escócia. No Brasil tivemos um caso de um animal clonado pela Embrapa em 2001, a vaca Vitória. Seu caso é especial, pois ela não foi clonada de uma vaca adulta, e sim de um embrião de 5 dias que nem chegou a nascer. Ela viveu por apenas 10 anos e morreu de pneumonia. O caso da ovelha Dolly foi muito polêmico, pois marcava um grande avanço para a clonagem humana, o que acabou levantando várias discussões, e muitas pessoas se posicionaram contra, inclusive o Papa. Por causa disso, vários países passaram a restringir ou até mesmo proibir pesquisas relacionadas à clonagem, como os Estados Unidos. E ela acabou por muito tempo sendo considerada um tabu. No entanto, alguns países como a China continuaram desenvolvendo a clonagem, e em 2017 a Academia Chinesa de Ciências de Xangai, após 21 tentativas, conseguiu clonar os primeiros primatas, Zhongzhong e Huahua. Esse caso acabou gerando muita polêmica, pois os macacos estão muito próximos aos seres humanos na escala evolutiva. A clonagem e a edição genética tiveram uma evolução gradual da teoria até chegar à aplicação, mas foram as últimas décadas que trouxeram projetos com resultados realmente significativos. Para o futuro, a clonagem parece ter uma prerrogativa de trazer de volta espécies extintas, tendo que diversos projetos desse âmbito foram iniciados. Seus objetivos variam de uma visão mais ambiental, querendo a restauração de ecossistemas, até um olhar mais econômico, pensando na criação de parques pré-históricos. Já a edição genética teve um grande avanço no estudo de combate a doenças genéticas e hereditárias, além de algumas terapias para certos tipos de câncer. Tudo isso por conta de uma técnica de edição de DNA que permite silenciar ou reparar genes. Há uma esperança de que resultados positivos surjam dessa pesquisa em um futuro não tão distante. Dentre as preocupações que vêm com o futuro está a legislação de até onde tudo isso pode ir. O uso de embriões humanos para esses estudos trouxe a atenção de autoridades para a necessidade de regrar os limites da pesquisa científica. A clonagem humana já é ilegal há décadas mundo afora, e a edição genética não poderá ser experimentada em humanos enquanto não conseguir atravessar o seu maior empecilho, as mutações genéticas. Há também as pautas paralelas, como a seleção genética em fetos humanos ou as pesquisas realizadas em animais, as quais devem trazer o desenvolvimento e aprimoramento de legislações relacionadas. Além disso, a visão alarmada do público geral, que tem trazido temas semelhantes para filmes e novelas há décadas,
também evolui juntamente com a ciência. Exemplos disso foram a telenovela brasileira O Clone, que abordou a clonagem humana, e o filme Jurassic Park, que trouxe a volta dos animais pré-históricos por clonagem. Antes da primeira edição genética, terapia gênica ou mesmo a identificação de fatores epigenéticos, a ficção científica já debatia o futuro transhumanista da humanidade. Admirável Mundo Novo, um livro de ficção científica escrito por Aldous Huxley em 1932, antes do primeiro computador, antes do primeiro medicamento para a ansiedade e antes mesmo das teorias neodarwinistas, já propunha ideias que hoje aproximam-se da realidade. Filmes como Gattaca, em 1997, mostraram distopias onde a ganância humana fez com que pessoas que nascem de maneira natural, sem edição genética ou perfeição estética, fossem consideradas inválidas e inúteis perante a sociedade. Apesar disso, o ser humano já vem há centenas de anos alterando significativamente os códigos genéticos por métodos de reprodução seletiva. Enquanto criadores de animais ou agricultores selecionam traços fenótipos desejados e comutam uns com os animais, frutas e vegetais de controle, cientistas realizam o processo em menor escala, selecionando códigos ou genes de DNA que resultem no fenótipo. Os grandes paradigmas científicos que costumam influenciar na sociedade comum compartilham de um problema. Eles avançam mais rápido do que a ética consegue pará-los. Os debates filosóficos ao redor da moralidade da edição gênica e da clonagem já existem há muitos anos, mas quando esse avanço tecnológico finalmente se mostra presente, mesmo que em passos iniciais, faz-se necessário que agentes interessados e capacitados criem modelos éticos, sejam eles leis ou códigos, para evitar a disseminação dessa tecnologia de forma danosa, tanto ao ecossistema quanto à humanidade. Tópicos de grande importância dentro dos debates sobre clonagem e edição gênica são eugenia e castas. A edição genética restrita a indivíduos com grandes riquezas poderia dificultar ainda mais a mobilidade social. Imagine competir contra um milionário com padrões estéticos perfeitos, capacidade neural triplicada e domínio sobre diversas de suas funções corporais. Agora, imagine que esse milionário é um ditador, que decide que apenas aqueles que se equiparam a ele compõem verdadeiramente a imagem de um cidadão de bem. Perda da biodiversidade e variabilidade genética. Em um mundo onde qualquer animal pode ser criado em laboratório, qual a utilidade da preservação do sapo X ou do mamífero Y? Se podemos controlar a cadeia alimentar a nível molecular, poderíamos chegar à conclusão de que não há necessidade de preservar a biodiversidade natural? Poderíamos gradativamente substituir mosquitos, animais peçonhentos e outros animais criados em laboratório que servissem o mesmo propósito, mas não apresentassem malefícios ao ser humano? Se sim, então onde pararíamos? O que seriam definidos como malefícios e doenças? Quanta diversidade poderia ser perdida? Como poderíamos quantificar a quantidade de variáveis que poderiam ser retiradas de um código genético antes que a diversidade daquele código fosse pequena demais e muito propensa a ameaças externas? Por fim, o transhumanismo, um movimento filosófico e intelectual que defende a melhoria da condição humana através da tecnologia. Seus adeptos acreditam que poderiam usar a tecnologia emergente para superar as limitações físicas e mentais do ser humano. O debate transhumano é antigo e vasto. No geral, o transhumanismo costuma ser associado a distopias, ou temáticas do gênero punk, cyberpunk, biopunk, nanopunk, etc., sendo apresentado como uma inevitável integração humano-máquina e abrindo possibilidade para diversos conceitos, danosos e benéficos, como design de humanos para funções específicas, alteração corporal e mental por hardware biocompatível, longevidade e adaptabilidade a diferentes ecossistemas, perda de individualidade humana. E o que esse trabalho tem a ver com ciência, tecnologia e sociedade? A ciência, a tecnologia e a sociedade estão profundamente conectadas, já que a tecnologia é produzida a partir de conhecimento científico e é pensada para o benefício da sociedade, quem faz uso e julgamento dela. Além disso, quem pensa e produz conhecimento científico e tecnológico também faz parte da sociedade, e de suas próprias vivências surgem as teorias e ideias que servem de alicerce para pesquisa e desenvolvimento. Clonagem e edição genética passaram por esse processo, onde as pessoas que fazem parte da sociedade pensaram sobre as possibilidades e alcance da genética e pesquisaram sobre, alcançando resultados que despertaram diversas ideias de aplicações, as quais poderiam beneficiar as pessoas, a sociedade